Ok, ok. Bom dia, bom dia. 8h07, quinta-feira, 5 de fevereiro. Ontem o Flamengo jogou, fez uma partida no Rio de Janeiro contra o Internacional, equipe de futebol lá dos Pampas Gaúchos, Colorado. E para variar, o time está engrenando, certo? O Paquetá não está dizendo porque veio, está fora de forma, sabe? Quando ele decidiu vir da Inglaterra para cá, ele teve que relutar, teve que lutar contra ali a direção do clube onde ele estava. E isso faz parte do jogo de dirigentes, de jogo de capitalistas ali, que querem tirar vantagens financeiras no negócio, tá certo? O jogador é moeda de troca, tá certo? Um jogador qualquer não tem valor. Eu preferia, sabe, que ali o Flamengo trouxesse de volta, expatriasse o Gerson, tá certo? O Paquetá, aparentemente, ele está de olho na seleção, ele quer visibilidade ao técnico da seleção. E por isso eu acho que ele saiu do obscuro ali da Inglaterra, sabe, para vir para cá para o Brasil, para ganhar, sabe, essa visibilidade aí. Mas veja que jogo é jogo, tá certo? Jogo pressupõe adversários ali, sabe, em luta, adversários aí, sabe, aí com o melhor de si, cabeças humanas funcionando, tá certo? E é por isso que é preciso sempre combinar com os russos, como queria Garrincha. Já combinaram com os russos, porque não é fácil, tá certo? E no jogo, no campo, são duas equipes, 22 jogadores. Eu quero tentar frear um pouco as minhas intervenções, por exemplo, as minhas intervenções de funções fáticas, essas intervenções que se faz durante o curso da linguagem, o curso da fala, para chamar a atenção fiz de novo aí, para chamar a atenção do interlocutor e ao mesmo tempo dá para si um tempo de recuperar o raciocínio, porque há uma distração de repente. Mas eu preciso eliminar alguns exagerados defeitos que eu tenho na não é prosódia, no fluxo da fala mesmo. Eu ia falar tá certo, mas acabei de ganhar um ponto aí, sabe? Engoli um tá certo. Então é isso, tá certo? Vou pedir, ó, acabei de falar tá certo. Vou pedir licença aqui para Guma, vou ali, sabe, no X, não sei se eu vou no X, onde é que eu vou. Mas veja que de ontem para hoje o YouTube me mandou um documentário sobre a guerra ali, no entorno do Mar Egeu, entre persas e gregos. Falou de Xerxes, falou de quem mais? Pausânias, falou mais de quem mais? Falou de Leônidas, falou dos espartanos, falou dos próprios atenienses. E, e o que a gente vê, sabe, a história ensinando, sabe, aqui são tribos, os povos são tribos, tá certo? Não tem para onde correr. Num certo território se instala uma família e ali, se for ver a gênese de tudo, tá certo? A partir de uma família se vai tendo aí, sabe, as ramificações familiares. E no fundo, essa ramificação gera as tribos, né? E o que nós temos no mundo são tribos presentes, tribos aí com DNA de várias cabeças. E o que se tem é isso, então os persas aí no grosso é uma tribo, gregos ali, outra tribo, tá certo? Entre os gregos espartanos, tribo, ali entre os gregos atenienses, tribo, tá certo? E o que nós temos são guerras tribais e lutas territoriais, tá certo? Não tem como escapar disso, fica imaginando ali os pré-históricos ali disputando
disputando cavernas, disputando lugares onde havia ali extração de alimentos, tá certo? Eu ontem falei do Plácido de Castro, que foi um gaúcho que veio para a Amazônia e se meteu numa situação de guerra. Ele tinha formação militar. De repente ele foi cercado por um bocado de coronéis ali no Acre, e fiquei sabendo então que ali no Acre tem 2 rios, 3 rios, o Juruá, o Japurá e ali o Acre mesmo, e outros rios ali. Esses rios formam vales e não sei mais o que. E nesses vales havia a presença da seringueira, da Hevea brasiliensis, tá certo? E para ali foram nordestinos em banda de lata, tá certo? Por causa da seca de 1877. E ali foram matar Carapanã, rapaz, e morrer, rapaz, já morrer de malária, ver se pode uma porra dessa. E ali foram chegando coronéis com bolos de dinheiro no bolso, tá certo? E ali promovendo negócios, levando arigós lá para dentro das matas, tá certo? Eles mesmos não iam, tá certo? Eles tinham os gatos eu queria me lembrar, são aquelas pessoas que fazem a regimentação de pessoas nas cidades. Eu acho que é isso, gatos, tá certo? E então ele paga pessoas ali, sabe, contrata um gerente, entre aspas, tá certo? E esse gerente faz a movimentação para ele, porque ele não quer para matar Carapanã, matar Pium, mas quando já? Quantas vezes esse Zé Porfírio foi a Altamira, foi ali para as matas ali, sabe, lá pro alto, sabe, ali para as bandas de São Félix, sabe? Mas quando? Nunca foi, rapaz. E ficava dentro do navio dele, tá certo? E ali um navio a vapor que ele comprou, ficava indo para cima e para baixo. Devia ter outros interesses em outras cidades ali na região do próprio Xingu. E eu só sei que ali para as bandas do Acre, um território que foi boliviano, e só que o governo boliviano tinha dificuldade de fazer o gerenciamento desse território, porque o território ficava deslocado, ficava fora do eixo ali, sabe, ficava na beira, eu acho, ali daqueles rios ali afluentes do Amazonas, e ficava fora do eixo ali, sabe, de localização, sabe, a distância dos dirigentes, dos governantes bolivianos. E eu só sei que houve um porradão, rapaz, entre cearenses e soldados, sabe, o exército boliviano. E, sabe, antes disso apareceu por lá um tal de Galvez que quebrou pau 2 vezes, sabe? 2 vezes não, ele estava por lá, esse tal de Galvez, eu acho que era um coronel também, é proprietário ali, sabe, proprietário entre aspas, né, de terras ali, sabe, ali de localidades onde havia extração da seringueira, tá certo? Da seringa, tá certo? E eu não sei. E de repente me veio um outro vídeo, rapaz, mandando notícias lá da Ásia, sabe? Ali onde está o Vietnã hoje, tá certo? Onde estava o Laos, onde estava ali a Indochina. E para lá foram os franceses, rapaz, no século XIX, ali na segunda metade do século XIX, eu acho, sabe? A França mandou para lá exércitos para defender interesses de empresários franceses, de interesses colonialistas, tá certo? Eu acho que o próprio governo francês tinha interesses ali, mas eu acho que o governo ele patrocinava o movimento dos empresários. Porque os empresários é que governam, rapaz, ora porra, tá certo? Os empresários é que governam, né? E os empresários são empresários, então o que é que eles faziam? Direcionavam ali as forças do governo, as forças do Estado, tá certo? E ali, sabe, canalizava tudo dentro do interesse colonial, tá certo? Que é uma forma de extração também, sabe? Não deixa de ser uma forma de entrar na mata, tá certo? Para extrair riqueza, de certa forma. E dessa feita, rapaz, os franceses foram lá para a Ásia, sabe? Porra, bicho. Ali para as bandas da China, tá certo? E lá ocuparam terras, lá fundaram cidades, tá certo? Ontem eu vi uma foto de cidade, porque esses vídeos, sabe, eu não vejo, tá certo? Eu apenas ouço, tá certo? Porque eu não acredito, eu penso que quem produz
o trabalho, quem produz o texto, quem produz o vídeo, certo? Ele se vale de recursos audiovisuais, usa fotos, usa imagens já tomadas, sabe? E áudios mesmos também, tá certo? Mas ele aí faz ali uma composição, ali um acolchoado de retalhos, tá certo? Ali, sabe? Uma costura de várias imagens, tá certo? Mas que não corresponde à realidade, e a gente não pode ficar com essas ideias assim, sabe? Essas ideias, já basta o texto, sabe, que eles produzem, sabe, que a gente não sabe até onde a gente pode confiar, sabe? No roteiro que eles elaboram, sabe? E no próprio texto em si, tá certo? E a gente não sabe, é preciso desconfiar, pôr em dúvida aí. Rapaz, eu só sei que ali. E fiquei sabendo então que ali no Vietnã, rapaz, tinha seringueira, rapaz, a Hevea brasiliensis. A Hevea, tá certo? A Hevea vietnamita. Aqui no Brasil a gente chamava Hevea, a seringueira de Hevea brasiliensis, tá certo? Eu não sei se a Hevea saiu daqui e foi deslocada para lá, eu não sei. Sei que havia. A notícia que dá é que os franceses, em parte, despertaram interesses econômicos e financeiros para aquelas bandas, empresários lá de Paris e ali das adjacências, da Bélgica, ali da Holanda e da Inglaterra se interessaram, sabe, em montar essas forças aí expedicionárias para extrair riquezas da mata, rapaz, sabe? E um dos produtos que eles queriam extrair era a borracha, a seringa, tá certo? A borracha da seringueira, tá certo? Tirada do látex, formada a partir do látex da seringueira, tá certo? Eles cortam o caule da seringueira, coletam aquele caule, aquele líquido, certo? Em seguida levam para um barraco onde ali, sabe, eles fazem um fumaceiro e ali, sabe, em cima do fogo eles vão fazendo ali, sabe, ali vão derramando devagar num varal, tá certo, aquele líquido, e aquele líquido vai ali queimando, sabe, vai ficando esfumaçado e vai aumentando de volume porque eles vão derramando o tempo todo mais líquidos, mais líquido, mais líquido, tá certo, até formar uma bolota, um cernambi, como a gente fala, formar um cernambi de 20, 30, 40 quilos, não sei, mais ou menos isso. E lá para as bandas do Vietnã, rapaz, havia esse produto, rapaz, sabe? Esse produto saía do Vietnã e ia ali para a Europa, para Paris, primeiramente, é claro, para a sede ali do negócio, tá certo? E ali se dava a utilidade econômica, sabe, para aquele produto da mata, rapaz, porra, vê se pode. E eu só sei dizer, rapaz, que esse hábito é de ir para dentro da mata e fazer extração de alimentos e de outras coisas mais aí, de produtos econômicos, sabe? É um hábito antigo, rapaz. Olha, do tempo das cavernas, chega dói, olha, porra, bicho. E eu tô aqui com 12 minutos de vídeo e tô aqui já com o meu notebook aberto, tá certo? Aí tem a notícia aqui, veja, eu anotei para hoje algumas coisas, sabe, sobre o noticiário local. Uma primeira notícia que veio, sabe, é que o mundo de Trump é o mundo de Dionísio, tá certo? Eu distingui outro dia que os gregos ali, sabe, pensando, eles então fantasiavam, sabe, na cabeça deles aí, sabe, um mundo e criavam personagens, tá certo? E criaram os deuses que eu falei. Hoje eu falei ontem que a gente vive um mundo, dois mundos, o mundo da verdade e o mundo da mentira. O mundo é da realidade e o mundo da fantasia, tá certo? E eu chamo de mentira o mundo da fantasia porque é falso, mas não no sentido, eu não quero colocar ética no meio, tá certo? Mas o fato é que esse mundo da fantasia ele existe e ele é manipulado para produzir ideologias. A própria ideologia, sabe, é um pensamento, é um grupo de ideias, sabe, de convencimento, é um grupo de ideias de retórica. Eu estou expressando mal falando de grupo de ideias. Mas a ideologia seria isso, sabe? Um hall de argumentos que se pode usar. O porra do Schopenhauer aí fez um hall de argumentos que se podia, sabe, usar mentindo. É um hall de falácias, tá certo? De argumentos ali daqueles, como é que chamava aqueles caras no tempo de Sócrates? Não vou lembrar agora o nome, nem vou me esforçar para lembrar, tá certo?
Mas havia pessoas naquele tempo do Sócrates que se divertiam, tá certo? Contrariando os outros só para contrariar. Contrariar por contrariar. Como é que chamavam eles? Os sofistas, tá certo? Os sofistas, tá certo? Então veja que você tem o mundo da sofia, tá certo? E tem o mundo dos sofistas, tá certo? É isso aí que tem, tá certo? E hoje, veja, naquele tempo dos gregos lá, eu não sei como é que eles faziam isso e por que eles faziam isso, tá certo? Criavam aí artifícios sofistas aí, essa fantasia, esse mundo da fantasia. O Zeus, por exemplo, onde eu falei de Zeus e falei de Hera, tá certo? O Zeus era um cara, sabe, um cara poderoso, e em Zeus que é que a gente vê como poderoso, tá certo? A gente vê como poderoso Trump, por exemplo. Podemos dizer hoje que Trump, de certa forma, guarda uma analogia, guarda uns traços aí, é de Zeus. Tá certo? Um cara poderoso, um cara fortão, um cara altão, sabe? Um cara cagão. Mas te tira esse defeito dele. Ele tá com o cu frouxo. Ele anda cagando aí. Outro dia me parece que tiveram que evacuar uma sala, sabe? Porque ele estava evacuando. O cu dele não segurou, rapaz, sabe? Ali, os dejetos que estavam no reto dele. Porra, é foda. Mas, rapaz, eu só sei dizer que, então, veja que ali os gregos, eles criavam essas coisas aí, tá certo? Quando eu falei agora há pouco aí, sabe, dos gregos, e falei dos persas, e falei dos atenienses ali, falei dos espartanos, eles quebraram o pau uma vez, tá certo? Primeiro houve aquela porrada onde Leônidas, sabe, e 300 espartanos se fuderam ali no desfiladeiro das Termópilas, certo? Depois houve a batalha do Peloponeso, não sei se foi essa, sabe, que os espartanos foram para cima do Mardônio. E aqui eu quero lembrar para Mardônio. Mardônio foi um colega que eu tive no seminário, rapaz, um cara branquinho assim, sabe? Ele não era de muita força, o Mardônio, sabe? Era um garoto assim, eu não sei, ele devia ter uns 12 para 14 anos, mas ele era meio entanguido, como a gente diz, sabe? Era meio para dentro, sabe? Não tinha desenvoltura assim, sabe? Corporal para a idade dele, sabe? Eu não sei o Mardônio, mas eu lembro que ele era um cara branquinho assim, o Mardônio, sabe? Dos dentes amarelos, entendeu? Porra, não sei de onde era o Mardônio, eu não sei se ele era de Belém ou era do interior. Aí eu fico pensando assim, rapaz, onde foi que foram descolar esse nome Mardônio? Porque Mardônio, aí na cultura geral, tá certo? Foi um general persa, tá certo? Foi um general de Xerxes. Xerxes foi que quebrou o pau com Leônidas, sabe? E matou Leônidas, sabe? E aí depois, sabe? Veio ali o... Como é que chamou aquele cara que quebrou o pau com o Xerxes? Tá certo? Como é que chamou? Não foi Alcibíades, não. Foi outro. Eu não vou lembrar agora o nome. Mas veio um ateniense aí, rapaz, de fumar, sabe? Marchou para cima do Xerxes, sabe? O Xerxes terminou assassinado, tá certo? Em campo, ele fugiu, ele perdeu a batalha em campo, tá certo? E fugiu com a guarda pretoriana dele, tá certo? E a guarda pretoriana para fazer ali, diz que favores ali, sabe? Pro grego ali, pro ateniense ali, tá certo? Terminou ali, sabe? Por dar uma encalacrada no Xerxes, sabe? E assassinar, apunhalar o cara, sabe? Que nem a porra do César, rapaz. César foi apunhalado também, tá certo? Aí quando o general chegou, o general ateniense chegou e disse, tá aí, ó, tá aí o homem aí, ó. Aí descobriram assim, sabe? Tava lá o corpo do Xerxes todo picado, sabe? Picotado de facadas, de espadadas e sei lá o que mais aí, tá certo? Aí o ateniense olhou, achei, como é que chamava esse ateniense, hein? Porra, não vou lembrar. Olhou assim, mas por que vocês fizeram isso, rapaz? Não, excelência, foi para agradar a vossa excelência, para dizer que nós estamos do seu lado. Rapaz, o ateniense ficou puto, chamou, fulano, vem cá, pega esses putos aí, executa, coloca no paredão. Naquele tempo não tinha paredão, é claro, tá certo? Mas leva o paredão, acaba com esses caras aí, eu não gosto de traidor, porra. Viu? E veja que o Xerxes tinha um general, rapaz, sabe? O Xerxes fugiu, correu, tá certo? E o exército, sabe, do Xerxes debandou, sabe? Eu não sei se ele foi para Salamina, não sei se foi isso, tá certo? Mas depois esse cara veio, rapaz, o Mardônio, o nome do general, tá certo? Ele voltou, não sei se foi aí que houve a guerra do Peloponeso, eu não sei, não tô bem lembrado. Mas eu queria lembrar do nome Mardônio, talvez eu chame a esse vídeo de Mardônio, certo? Para facilitar meu trabalho, para eu encerrar esse vídeo agora, rapaz, aproveitando aí, sabe, para não ter que falar mais e falar muito, tá certo? Mas Mardônio, rapaz, foi esse cara, eu não sei, outro dia eu tava querendo lembrar, sabe, do irmão do marido da Helena, rapaz, sabe? Mas aí eles vão ficar para outra oportunidade, para outra história, tá certo? Mas assim, mas eu lembro do Heitor, tá certo? O Heitor que foi, sabe, saiu pra porrada com o Aquiles, tá certo? O Heitor era um irmão foi um troiano, sabe?
e saiu pra porrada com o Aquiles, sabe? E o Aquiles, rapaz, o Aquiles era um cara boçal, rapaz. Ele sabia que ele era meio deus, meio humano, tá certo? Já o Heitor não, o Heitor era apenas um troiano, rapaz, um troiano esforçado, sabe? E ele não teve jeito, teve que ir pra porrada com o Aquiles sabendo que ele ia morrer, porque o Aquiles era especial, rapaz, porra. Tinha divindade no meio, rapaz. O sangue dele era bandado, tá certo? Era meio divino e meio humano. Ora, porra, fica difícil você, sabe, lutar com um cara desse aí. É igual eu, hein? Porra. Mas eu sei que existiu, rapaz, o Mardônio, eu tava ouvindo o vídeo, Mardônio, quem foi Mardônio? Aí eu me lembrei que Mardônio foi um colega de seminário que eu tive, tá certo? Porra, bicho. E eu vou ficando por aqui porque eu acho que eu vou chamar para esse vídeo de Mardônio para lembrar esse colega aí do seminário aí, tá certo? Eu tive muitos colegas, no meu tempo no seminário, eu acho que a gente era cerca de 70, não, acho que não chegava a 100 seminaristas não, tá certo? Quando eu fui para lá, tá certo? Havia dois grupos, certo? O grupo dos maiores e o grupo dos menores. Dom Bosco, rapaz, Dom Bosco não era besta, tá certo? Ele sabia que o corpo humano, rapaz, tem essas coisas aí da testosterona, tá certo? E tem essa coisa aí da atração sexual, tá certo? E essas coisas assim. E, sabe, aí o que ele fazia? A primeira coisa, não, pera lá, olha, fica maiores para cá, menores para cá. Não, e tem mais um detalhe, e fulano vem cá, ele chamava alguém assim, sabe, mais taludo e dizia, olha, tu vais tomar conta dos maiores aqui, e tu aí taludão também, tu vais tomar conta dos menores aqui, mas cuidado que eu tô de olho em vocês dois aí, hein? Ele não confiava, rapaz. O próprio Domingo Sávio, sabe, o Domingo Sávio morria de medo de mulher, tá certo? Porra, bicho. E eu não sei em que circunstâncias foi que, sabe, ele passou, sabe, a ter esse medo aí, sabe, de mulher, tá certo? Assim, não sei, tá certo? Ele morreu dizendo assim, la morte ma non peccati. A morte, mas não pecar, ou seja, se sujar com sexo, porra, vê se pode. O cara foi foda, rapaz, olha, Domingos Sávio, tá certo? E virou santo da Igreja Católica, tá certo? Uma outra coisa que me chamou a atenção, veja que eu estava falando do mundo do Trump, sabe? É o mundo de Dionísio. Aqui tá danado aqui o cabo, que eu coloquei o cabo aqui para carregar o celular, tá certo? Ele tá danado dando sinal. E eu falei então que o Trump é do mundo de Dionísio para dizer que ele é do mundo da superfície, tá certo? No mundo de Platão, ele não habita o mundo das ideias, sabe? Ele não é intelectual, tá certo? E segundo Platão, ele não deveria governar, tá certo? Não deveria governar porque o governo da polis deve ser feita, o governo deve ser feito pelos sábios. Isso era o que defendia Platão, tá certo? E o Trump, rapaz, o Trump é um acelerado aí, um cara que gosta de dinheiro, sabe? E essas coisas assim. É um cara que gosta do corpo, rapaz, é um cara de Dionísio, tá certo? Dionísio foi aquele deus ali, sabe? Descendente, filho de Zeus, tá certo? E veja que eu continuo insistindo quando a gente fala de Zeus, de Dionísio, ninguém está falando de entidades espirituais, na minha cabeça não, e eu penso que não tem. Foi a invenção humana, rapaz, desde quando a invenção humana, sabe, a invenção humana cria alguma coisa. Eu postei um texto, sabe, no X aí, falando alguma coisa a respeito de Kant, tá certo? Que a realidade, segundo Kant, é o que a gente constrói, tá certo? E eu disse, e daí? Qual é a novidade disso? Ora, porra, a realidade está lá. Agora, há uma interação e devemos considerar que não é só isso, é bem assim como o Kant diz, sabe? Porque segundo Hegel, na relação entre dois entes que se põem a conhecer, tá? São dois sujeitos, rapaz, sabe? É a natureza, são dois seres da natureza, é a própria natureza em si, sabe, que possibilita esse diálogo, sabe? A palavra dialética surge aí. Tá certo? Segundo Hegel, nessa troca aí, sabe, de informações, o conhecimento se dá porque é um conhecimento dentro da natureza e a natureza se permite, sabe, se desnudar, se deixar conhecer, tá certo? É isso. É coisas novas aí, sabe, que o Kant não enxergava. Para Kant havia um indivíduo, o indivíduo que conhece, um sujeito, tá certo? Um sujeito do conhecimento, um sujeito epistemológico, digamos assim, tá certo? E um objeto epistemológico, tá certo? Onde quem maneja tudo é o sujeito, sabe? Que coloca o objeto para cá, o objeto para lá, tá certo? Vira de cabeça para baixo, vira de cabeça para cima, tá certo? E fica ali manipulando, tá certo? E já para Hegel não, ali tem um debate, tem uma luta, sabe? Tem uma luta, tem um diálogo ali, sabe? Tem um entreveiro, tá certo? E
Mas assim, tá certo? Indo e vindo, e veja então, sabe, que eu falava do mundo de Dionísio. O mundo de Dionísio é o mundo da superfície, sabe? Essa coisa aí, sabe, que opera no fácil, fácil, no molinho, molinho, tá certo? E as pessoas vão tirando suas vantagens aqui e agora, enquanto dá, tá certo? O Trump, rapaz, ele é um cara do físico, tá certo? É um cara do tato, é um cara dos sentidos, é um sujeito empírico, tá certo? Essencialmente empírico, tá certo? E é escravo do empirismo, tá certo? Você vê essa crise aí do Epstein, sabe? O problema deles foi gravar, rapaz, aquilo ali, sabe? Documentar, rapaz, milhões, não sei como é que é isso aí, milhões de arquivos. Como milhões de arquivos? O Bolsonaro, por exemplo, diz que tem 100 arquivos ali, sabe, na mão, ali, naquele, sabe, naquele material lá do FBI, rapaz, lá, eu não sei onde é que está isso, em Nova York, eu não sei onde é que é. Mas aí, na mão do FBI, eu não sei na mão de quem está isso aí, mas me parece que está na mão da justiça, sabe, esse material. E o Bolsonaro diz que tem 100 arquivos, rapaz, e eu estou já com 25 minutos de vídeo. E eu não sei como é que esse nojento, sabe, teve assim. Agora, o que se diz também é que o Epstein era um agente do Mossad, tá certo? Que fazia tudo aquilo. É um caçador, rapaz, um armadilhador, tá certo? O cara ficava colocando armadilha em tudo quanto era lugar, tá certo? Porra, esse tal de Epstein. Epstein, sabe? Eu não sei como é que ele vai pronunciar essa porra aí. E eu só sei, sabe, que ele ficava colocando, rapaz, tudo que ele fazia era falso, rapaz, e o otário do Trump, sabe, se deixando levar pelo cara, vê se pode uma porra dessa. E hoje, sabe, o Epstein tá morto, tá certo, aí diz que se matou, tá certo. E o Trump tá aí, rapaz, sabe, sapateando, sabe, em chapa quente. Porra, vê se pode. E o pior disso são os seus simpatizantes, seus apoiadores, sabe, seus seguidores, seus não sei mais o que aí, sabe, que dão voto, rapaz, esse povo aí pagão, rapaz, sabe, que fica carregando o cara, sabe, no pescoço, tá certo? Eles deixam o Trump colocar o cu dele sujo, cagado, sabe, no pescoço deles. Porra, ego é foda. Eu vou contar. Eu estou imaginando assim, sabe, um cortejo, sabe, igual aquele lá em Juiz de Fora, quando o Bolsonaro diz que foi furado, que eu não acredito, tá certo? O Bolsonaro trepado no pescoço, mas não era do Hélio... O Hélio Negão que se presta para isso, sabe, para oferecer o pescoço dele para o Bolsonaro subir. Na época ele fazia isso, tá certo? Mas eu acho que na época lá em Juiz de Fora o Hélio Negão não estava lá, tá certo? Ele vinha no pescoço de algum outro otário, rapaz, sabe, deixando ali o otário, sabe, o cu do Bolsonaro esfregar no pescoço dele ali, sabe, roçar, empestear, sabe, ali o pescoço dele, ver se pode uma porra dessa. Égua, vou te contar, rapaz, olha. Eu, hein?